A paz do Senhor para todos, amém? Quero nessa tarde aqui em casa deixar uma meditação para todos que está ao alcance deste vídeo, todos que pode entender o que é a palavra de Deus, o que pode ser feito para que essa palavra chegue à vida de outras pessoas. Estava pensando, depois que eu saí do estudo bíblico lá na Castalha, onde pela misericórdia Deus nos colocou ali como professor, como alguém para chegar até os irmãos para ensinar e aprender. Nós lemos ontem a carta da igreja de Laodiceia, que foi entregue ao pastor da Laodiceia. Essa carta que muito falou comigo ontem. O que levou aquela igreja tão grande, tão rica, tão poderosa nos seus quesitos financeiros a ter uma carta de correção tão pesada, tão tremenda, tão corrigível? Interessante que a carta ela começa assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Isto diz: homem, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente, que assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que é um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Conselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e veste branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se pois zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com eles cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assento com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao ler esse texto aqui, ao ler esta palavra aqui, moças, igrejas e ministérios, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, é uma carta que tem que ser lida para esses dias de hoje. Não vim aqui detonar ninguém, não vim aqui falar mal da tua igreja, não vim aqui falar mal de você, eu vim falar da palavra. Uma igreja que um ancião bate na porta com o seu aproximadamente 100 anos, um ancião que já tinha passado por uma experiência. Segundo alguns estudiosos, diz que João foi jogado no tacho de azeite, ainda nas proximidades da cidade de Éfeso, antes de ser transportado para a ilha de Pátimo, na ilha rochosa, onde era extraído mármores. João passa por uma prova quando o imperador de Roma captura ele e pega o ancião e manda colocar dentro do tacho de azeite, de uma caldeira fervente de azeite, borbulhando
porque mandaram aquecer, pôr bastante fogo. E quando lançaram João ali, que quando levantaram, pensando que ele estava morto, segundo os estudiosos, diz que João saiu intacto, vivo, porque Deus ainda tinha um projeto com ele, para que ele pudesse trazer para nossas vidas o livro do Apocalipse, conhecido como livro da Revelação. E quando ele é transportado para a ilha de Pátimo, para extrair mármores, então descobriram que João tinha uma certa idade, era cansado, não ia trazer não ia trazer nenhum lucro de trabalho, então resolveram carcerá-lo. E na madrugada João é transportado da ilha de Pátimo até o céu celeste e tem revelações profundas de Deus. E as suas revelações traz por referência as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Eu poderia aqui falar delas, mas o que me chamou a atenção foi a carta a Laodiceia. Segundo os estudiosos, em Laodiceia, muitos empresários congregavam ali. Muitos homens que eram grandes consumistas das grandes fortunas que rolava pela Laodiceia, haja vista que era uma cidade marítima, aonde a extração do mármore e a negociação era grande. O colírio, conhecido pelas suas águas quentes, fonte de águas quentes. Então Deus olha a igreja de Laodiceia crescendo, a igreja de Laodiceia prosperando cada vez mais. Então Deus observa que o pastor de Laodiceia não tem mais cuidado com a palavra, não preserva mais os costumes, não preserva mais a ordem pela lei, pela palavra, pelos mandamentos. Haja vista que era uma das igrejas que o apóstolo Paulo tinha passado naquela região da Ásia e tinha pregado muito. Esse homem que sofrera, esse homem que deu sangue, e colocar-se ali um pastor. E sucedendo, pois, o tempo, a morte do apóstolo Paulo, as igrejas da Ásia, muitas delas, passaram por uma grande perseguição e muitas delas, por comportarem famílias imperiais, pessoas de nomes grandes na sociedade, como a igreja de Laodiceia, se desviaram do conteúdo da palavra, abandonaram, entraram na luxúria, entraram nas vaidades, e isso predominou a igreja de Laodiceia no seu tempo primórdio. E Deus, então, ele traz a João a história ou o acontecimento que havia na igreja de Éfeso, de Laodiceia. E quando ele chega lá, que é recebido, eu acredito assim, que ele é recebido pelo histórico de ser um dos fundadores, então foi recebido com honra, foi recebido com uma festa, porque se tratava de um ancião, se tratava de alguém que tinha andado com Cristo, se tratava de alguém que tinha uma profecia que não iria morrer enquanto cumprisse neles os propósitos divinos. Então a igreja recebe João. E naquela noite dá a João a oportunidade de ser um ministrante, o palestrante, a pessoa. Então ele abre uma carta, chama o pastor e diz: pastor, eu tenho uma carta de Deus para essa igreja. Então o pastor vira para ele e diz: então leia essa carta para nós, porque eles conheciam João como o apóstolo do amor. Sabia que não sairia da sua boca uma palavra de repreensão em nível um nível
de tirar a característica da igreja, defamar a igreja. Então João abre o pergaminho e começa a ler dizendo que naquela igreja havia um pastor. E o pastor escrevia tudo. O anjo dali. Havia um anjo que escrevia tudo. E esse dizia amém. A testemunha fiel e verdadeira no princípio da criação de Deus era o próprio Cristo. E ele dizia que conhecia as obras de Laodiceia. Ele disse que conhecia a história, o trabalho, o quanto eles doaram, mas descobriu que era uma obra morna. E o conselho foi, olha, fosse bom que vocês fosse frio ou quente. Eu aproveito aqui para dizer que tem pessoas que julgam muitas igrejas que não são pentecostais, dizendo o barbárie deles, só que eles estão decididos a serem do jeito deles, e isso não irá desfavorecê-lo acerca do reino de Deus. Porque Deus disse, ou você é quente ou você é frio. Você não pode ser morno. E o Senhor disse, por causa que vocês são mornos, então vou lançar vocês fora da minha boca. Vou vomitá-los. Eu posso imaginar o rosto, eu posso imaginar a cara daquela igreja ao receber um recado que eles eram mornos, que eles não eram quentes, que eles não eram frios. Aí depois João começa a envolver o assunto, dizendo assim, como diz que rico eu sou. A igreja batia no peito e dizia assim, eu sou rico, rico eu sou, nada eu tenho falta. Aí João diz uma coisa para ele, não sabe que és uma desgraçada, miserável, pobre, nu e cega. Que barbaridade nas suas palavras. Que coisa pesada era a carta do apóstolo João, escrevendo ela, a igreja de Laodiceia, desqualificando, lançando diante dela a sua real maneira de viver, que o seu dinheiro, que a sua riqueza, que a sua fortuna era extremamente miseráveis. A sua igreja, segundo historiadores, eram de mármores, detalhe de ouro. Tinha púlpito que as suas cadeiras no púlpito era de pura madeira maciça, extraída da África, com detalhe de ouro e pedra diamante, porque a fortuna que aquela igreja adquiriu era extraordinária, grande, extremamente um lucro terrível. Se é na igreja do século de hoje, diria que ela era a igreja abençoada, onde o Espírito Santo estava, onde Deus estava dando crescimento, desenvolvendo. Mas uma carta de desaprovação chegou naquela igreja, dizendo que ela era nu, miserável, desgraçada, cega. E quando João escreve, amando de Deus, amando de Jesus, imite essa carta, dizendo que ela tinha absolutamente 5 coisas que ela não enxergava. 5 coisas que Laodiceia não enxergava. 5 coisas que a igreja de hoje, do nosso tempo, não consegue enxergar. Porque adquiriram bem, cresceram, desenvolveram. Primeira coisa que o texto apresenta
ele diz assim: vocês não têm graça, vocês são desgraçados. A graça saiu do meio de vocês. Segunda coisa que ele disse na sua revelação da carta: vocês são miseráveis. O status de vocês são tão grande que brotou diante de Deus uma miserabilidade. Vocês retornaram o estado de miséria. Terceira coisa que a Laodiceia não viu. Sabe qual foi? Está aqui no verso de número 17. Vocês são pobres. Como Deus pode chamar uma igreja tão rica, cheia de dinheiro, cheia de fortuna, de pobre? Porque eles esqueceram a riqueza maior, que é a crucificação, a morte de Cristo. Esqueceram a valorização do reino, do evangelho, e deram ouvido à sua riqueza. O que tem hoje nas igrejas, o que tem hoje nas televisões, pessoas que esqueceram do evangelho e estão dando ênfase às coisas materiais, às coisas ricas. Estou dizendo que ter dinheiro é pecado. Não é isso. Mas quando você não controla o dinheiro te controla. Quando você não administra bem o dinheiro que vem te administrando. Tem gente roubando, tem gente saqueando, tem gente enganando o povo, enganando a igreja. Tem gente se enriquecendo e botando tudo no nome da igreja para poder dizer que é benefício da igreja. Deus está te vendo, Laodiceia. Deus está olhando para você, Laodiceia, e a carta de Deus vai chegar a qualquer momento na tua vida, a qualquer momento na tua igreja, porque hoje não tem João, mas Deus tem Marco, mas Deus tem Pedro, mas Deus tem Maria, mas Deus tem José, mas Deus tem Celso, mas Deus tem Josias, mas Deus tem tanto nome que é profeta, que pode delatar os seus esquemas, que pode delatar as suas maneiras de viver, porque tem coisas que não agradam ao Senhor. Você está pobre, você está miserável, você está desgraçada. A quarta coisa que a igreja de Laodiceia não viu, aqui no verso de número 17, ela estava cega. Tem gente que acha que as pessoas estão mandando benefício, é Deus que está mandando. Tem coisa que é o diabo, rapaz. Tem bênção aí que está chegando para a tua mão, que é bênção de esquema. Tu está cego, não consegue enxergar que é o diabo que está te enganando. Não vou muito falar da cegueira, não. Tem profeta que é cego naturalmente, nasceu cego, ou no meio da caminhada da sua vida, sofreram acidente e ficaram cegos, mas não perderam a visão espiritual. Tem pastores, tem ministérios que começaram vendo e hoje estão cegos. Cuidado com o teu ministério, cuidado com aquilo que tu está fazendo, porque Deus vai enviar uma carta para você. Quarta e última coisa que Laodiceia não viu, a sua nudez. Eles andavam vestidos, segundo os estudiosos, aquelas mulheres se vestiam com roupa fina, coisas feitas na antiga Babilônia, coisas feitas no Egito, com fio de ouro e pedra decorativa, como rubim, como diamante. Era uma verdadeira passarela, como nos dias de hoje. Andavam desfilando, mas Deus disse assim: vocês estão nua. Não era por causa do vestido, não era por causa da preciosidade da roupa, mas porque estavam se vestindo bem, porém estava sem Deus, sem a unção do Espírito Santo, sem a presença do Todo-Poderoso, então estavam nua. Mas Deus enviou o conselho àquela igreja. Qual foi o conselho de Deus? Está no verso 18, para me finalizar. Aconselho que de mim
Compre ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo. Sabe por que as igrejas não querem ouro de Deus provado no fogo? Porque esse tipo de ouro não conquista da noite para o dia. Porque esse tipo de coisa não é que tu vai conquistar amanhã ou depois da manhã. Isso leva tempo. Isso leva anos. Tem um pastor de mídia, que eu não vou falar o nome, que eu acompanhei o histórico do seu testemunho, que ele hoje tem tantos anos no ar, mas existe um grau da história da vida dele que ele colocou em risco até a casa de outras pessoas. Mas pela sua paciência, Deus enviou alguém para pagar a tua dívida e hoje é um dos homens que mais abençoa as igrejas nesse estado do Brasil, nesses estados todos do Brasil. Não vou falar o nome não, porque talvez você pode me censurar com alguma coisa. Mas quando eu espero o ouro provado de Deus, ninguém pode desaprovar. É ouro que é bênção, que não traz dores, mas enriquece. Segundo o conselho que Deus deu para eles. E veste branca, para que vista e não apareça a sua nudez. Veste branca quer dizer justiça, purificação, santificação, separação. Era uma igreja que o mundanismo tinha entrado nela. Era uma igreja que aonde foi colocado tudo quanto é coisa que você possa imaginar. O pastor estava cego. Os ministérios, os ministros estavam cegos. Os anciãos presbíteros, os bispos estavam cegos. Ou fizeram olho de pescador. Sabe quando o pescador não pega muita coisa no mar? Começa a cair aqueles peixinhos, então ele faz aquele, não, coloca aí pra gente não perder aqui a nossa viagem, bota isso aí, dá pra comer um negocinho e dividir pra nós. Faz vista grossa aí. Terceira coisa que Deus aconselhou a eles, da Laodiceia, sabe qual foi? Que unja os vossos lírios com colírio, para que veja. Tem muitos ministérios cegos, pregadores cegos, ministros cegos. Mas Deus está te dando um conselho hoje. Unge a tua vida. Se revista a tua vida. Põe teu cajado para funcionar. Coloca teu cajado no molho. Pede Deus para ungir o seu ouvido, a sua boca, o seu nariz, os seus olhos, o seu corpo. Porque Deus quer contar contigo. Repreendo a síndrome de Laodiceia. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Você foi chamado por Deus para poder ministrar a palavra, para ser boca de Deus, oráculo de Deus. E Satanás quer brincar, quer acabar contigo, quer te vestir com a roupagem do mundo. Lembra de Davi? Que Saul pegou o capacete de bronze e botou nele. Pegou a sua roupa e colocou nele. Saul era maior do que Davi. Pegou a espada e deu a ele. Ele disse, ó Senhor meu, não estou acostumado com isso, tira isso de mim. Aí ele perguntou, cadê o meu cajado, cadê as pedras, cadê a roupa? Era a roupa de pastor que ele estava procurando. E quando ele achou a roupa de pastor, que achou o bordão, que achou o bastão, que achou o estilingue e as pedras, então ele foi à luta e mudou a história de Israel. Larga de ser bobo, rapaz. Larga de ser Maria com as outras. Arranca esse demônio que está no púlpito da tua igreja. Esses infelizes. Esses ladrões. Essas pessoas que caem, não têm coragem de se levantar e continua por aí fazendo um monte de coisa. Por isso que o diabo, Deus está entregando muitos na mão do diabo. Zela pela tua igreja. Zela pelo aquilo que Deus te deu. Porque um dia Deus vai pedir conta a você. Um dia um João da vida vai vir de uma visão, de um arrebatamento da ilha de um sofrimento.
para lhe entregar uma carta. Eu quero ver o que você vai responder a Deus. Porque no verso embaixo, 19 diz: eu repreendo e castigo todos quanto eu amo, pois se zeloso e arrependa-te. Arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor. Eu profetizo no teu ministério, ministério fértil. Eu profetizo no teu ministério, ministério abençoado. Eu ministro na sua vida, pastor, vidas boas. Que Deus toca na tua vida, que o espírito de Laodiceia não entre na tua igreja, não entre no teu ministério. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa estender sobre vocês o rosto e te dê a paz. Essa é a palavra de protesto contra o espírito de Laodiceia. Ou você deixa Deus usar, ou o diabo vai usar você. Deus te abençoe em nome